Se vocês tivessem me conhecido quando eu tava na faculdade, vocês iam falar assim, caramba, velho, era outro Xandão. Esse negócio aí de você sentir ansiedade em ambiente social, eu sei exatamente o que é isso daí. Você precisa vestir uma máscara, irmão. Isso é péssimo. Eu detestava isso. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Canalizou tem a ver com o quê? Brasil. Cara, venho vivendo uma Obrigado, fase meu amigo. difícil. Afastado da escola, sou autista, tenho 17 anos, sofro de ansiedade, QMD, saio de casa, passo mal por causa dessa merda de ansiedade. Mano. Ainda sou viciado em pornografia. Algum conselho? Irmão, putz, eu vou pausar aqui porque eu vou tentar explicar pra esse moleque que é autista, tá? Eu me identifico pra caramba com isso daí. A minha vida sempre foi um pé no saco por eu ser retardado. Vamos lá. Irmão, primeiro passo, você tem que entender que você não é um imbecil. Você é um cara que tem poderes especiais, tá? Esse negócio aí de você sentir ansiedade em ambiente social, eu sei exatamente o que é isso daí. Eu não conseguia ficar em lugar nenhum. E pros lugares que eu saía, eu ficava pouco tempo, não dava certo, eu me sentia extremamente incomodado e isso também mexia com a minha ansiedade. Por quê? Porque eu pensava que o problema estava em mim. Mas não é essa a questão. Problema todo mundo tem. A questão é a natureza do problema. Você enxergar o seu autismo como se fosse uma deficiência é conversa fiada. Isso daí é uma coisa que tem que ser utilizada na sua vida de modo estratégico. Você é um cara diferente. Você tem uma forma de interpretar informações diferente das outras pessoas. Você é diferente. E essa que é a beleza da vida, é ser diferente. O que é ruim, escroto, é você ser só mais um NPC, educado pela Matrix. Tá entendendo? Então, o primeiro ponto que já vai te deixar menos ansioso, bem menos, é entender que você é um cara diferenciado. Você é diferente, você tem o seu jeito de ver o mundo, você tem seu jeito de lidar com as situações, você gosta de assuntos que os outros não gostam, você gosta de se comunicar de um jeito diferente, ou você não gosta de se comunicar com ninguém. Show! Qual que é o lance aí? Tem coisas na nossa vida que você sendo autista, tendo esses problemas que nem eu tive, não tô falando que eu sou autista porque eu não tenho teste conclusivo, tá? Mas eu acho que eu sou, que eu tenho algum grau, enfim. E mesmo que eu não tenha, eu me identifico pra caramba com isso daí que você tá falando, certo? Por isso que eu tô te aconselhando. Eu comecei a parar, num determinado ponto da minha vida, de pensar no que os outros estavam fazendo, porque eu sabia que aquilo não me agradava e que boa parte das vezes era errado, e eu não queria pertencer àquilo, e passei a pensar mais em mim. Falar, não, peraí, por que em vez de querer me adaptar aos outros, por que eu não posso viver bem como eu sou e melhorar o que eu já tenho? Eu sou desse jeito e acabou. Eu só preciso aceitar isso aí. O primeiro passo foi aceitar. Quando eu aceitei, acabou. Aí eu comecei a pensar, então tá, em vez de eu ficar me forçando a ser alguém que eu não quero, ser de um jeito que eu não quero, ficar me relacionando com pessoas, indo para contextos sociais que eu sei que vão me fazer mal, eu vou tentar fazer o quê? Criar uma estrutura de vida, um jeito de guiar minha vida que seja bom pra mim, que me faça feliz. Aí a academia e os treinos me salvaram nesse sentido, foi uma parte, porque eu dedicava meu tempo aqui a treinar. Quanto mais eu treinava, mais fortalecia a minha mente. E quanto mais eu fortalecia a minha mente, mais eu acreditava que eu estava no caminho certo, mais eu sentia uma energia boa, eu me sentia mais forte, eu me sentia mais capaz. Porque tudo aquilo que eu estava conseguindo realizar dentro de um treino de musculação, o fortalecimento físico, mental e espiritual, eram coisas que eu controlava. Você tá entendendo? Eu passei a conseguir controlar pelo menos uma parte desses estímulos e percepções que eu recebia, que eu provocava na minha vida. Não era mais aquela coisa de eu ter que me obrigar a me colocar num ambiente que não seria bom pra mim. Eu passei a controlar mais. Não, eu sou diferente, eu sou assim, assim, assado. Eu preciso ser realista, não adianta eu querer tapar sol com a peneira, não adianta eu querer ser igual aos outros. Comecei então a fazer coisas que eu gostava, treino, dieta. Comecei a entender que eu tinha uma capacidade ótima de focar muito em assuntos que eu gostava e eu conseguia aprender muito melhor sobre essas coisas, porque eu tinha direcionamento, eu tinha vontade de aprender aquilo. Você tá entendendo? Eu comecei a dedicar 100% do meu tempo a fazer coisas que eu percebi que funcionavam pra mim. E sabe como que tudo funcionou? Porque eu comecei a me afastar. Eu comecei a me afastar de um monte de coisa que não estava me fazendo bem, que eu queria acreditar que seria bom pra mim.
Me relacionar com bruxinha, ficar saindo com a molecada pra fazer coisa idiota. Não, aquilo não dava certo pra mim, cara. Se eu ficasse insistindo em pertencer àquilo, acabava, ia acabar em nada. Aí, conforme os anos foram se passando, nem tudo são flores. Eu tive que ir para uma faculdade, foi péssimo. Eu tive que trabalhar em locais que eu tinha que lidar com pessoas, era péssimo. Aquilo me incomodava demais. Eu já sabia por quê, não servia para mim. Até então, que eu percebi que, dentro das habilidades naturais que eu possuo de comunicação, surgiu a questão das lives, da internet. E isso daí foi a segunda parte do que me salvou. Porque se não fosse isso, hoje, o que eu teria que fazer? Eu não sei como eu estaria hoje, assim, o que eu estaria efetivamente fazendo. Mas se eu tivesse que lidar com pessoas, seria péssimo para mim. Então, o que eu faria se eu tivesse hoje num trabalho onde eu não estivesse feliz? Porque eu não poderia ser eu mesmo, né? Não poderia falar as coisas que eu falo, não poderia fazer isso que eu faço com vocês aí. Eu juntaria grana, com certeza, e tentaria trabalhar sozinho, sendo uma espécie de empreendedor. Qualquer coisa, você tá entendendo? Porque pra mim não adianta. Ambiente social pra mim é uma desgraça. Eu gosto de ir pra lugar. Hoje, adulto, me conhecendo 100% do jeito que eu sei, eu gosto. Não é que eu não gosto de frequentar lugares que tem pessoas. Não é exatamente isso. O que sempre me incomodou muito era a interação. É a interação com pessoas que me incomoda pra caramba. Eu não gosto. Eu sou um cara que gosta de ficar mais isolado, no seu próprio canto, você tá entendendo? Então, por exemplo, se eu saio hoje com a minha esposa num canto, eu saio pra curtir com ela. Eu gosto de conversar com ela, só eu e ela. Não interessa que tem os outros ali. Agora, se eu chego no lugar e as pessoas começam a ficar muito querendo conversar comigo e eu preciso vestir uma máscara pra poder dar continuidade na conversa, pra não ser mal educado nem nada, puta, isso me deixa puto, entendeu? Eu não gosto disso. Até porque eu sou um cara que dos assuntos que eu domino, que eu sempre pesquisei, ninguém tá interessado. Então eu vou conversar o quê com os outros? Eu vou ficar jogando conversa fora? Eu não gosto. Entendeu? Eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto. É meu isso daí. Você pode ser diferente, tá? Mas no caso de um autista, geralmente ele também gosta de ficar mais sozinho. Beleza? E geralmente também um cara que é autista, ele vai perceber num determinado momento da vida assim. Não é que você não quer se relacionar ou socializar com alguém. Você quer, é que você não encontrou a pessoa ou o grupo de pessoas corretos para aquilo. Porque não tem, de novo, a sintonia enérgica entre vocês. Tá entendendo? Seu caso é peculiar, você é um cara diferente. Aí é um processo que, justamente por conta desses fatores e muitos outros, que eu não vou ficar falando todos aqui, porque senão vai ficar a tarde inteira para explicar sobre isso, envolve diversos fatores, eu comecei a viver de modo solitário, focando naquilo que eu percebia que servia para mim. E insistia naquilo, foda-se. Foda-se que os outros pensam que eu sou retardado, foda-se que não dá certo de relacionar com ninguém, que se dane. Na hora certa as coisas vão encaixar do jeito que tem que ser. E dito e feito, aconteceu. Porque eu sempre tive fé. Entendeu? Eu nunca deixei de ser o que eu sou. Eu não quis abandonar o meu eu próprio em detrimento do que a sociedade espera que eu seja. A sociedade que vá tomar no olho do cu. Você fica ansioso, por quê? Porque você ainda não entendeu isso. Você ainda vive pensando que eu preciso me enquadrar nos moldes deles. Enquanto eu não for aquilo que eles são, fazer o que eles fazem, eu sou péssimo, eu sou ruim, eu sou feio, eu sou fraco, eu sou burro. Sabe? Você fica doido. Quando é o contrário. É o contrário. Eles são a mediocridade. Por quê? Porque todos estão iguais. Eles estão abrindo mão de serem o que são. Porque eles querem fazer o que os outros querem que eles façam. Você não, cara. Por isso que eu tô falando. Essa questão de ser autista, de ser um cara... Não precisa nem ser autista, mas um cara diferente. Se você é um cara diferente, não abra mão da sua diferença. É aí que tá o seu poder. A chave da virada. Só que você tem que acreditar nisso daí. Tem que ter estratégia. Você tem que fazer que nem eu fiz, que foi uma merda. Você precisa dar espaço, liberdade total para descobrir quem você é. Enquanto você fica afogando o seu espírito e fica pensando em demasia, só de modo racional, nas coisas, você não desenvolve, irmão. Tá entendendo? Cada pessoa é de um jeito. Esquece esse negócio. Ah, eu sou autista. Ah, eu sou aquilo. Não. Esquece por um momento. Só pensa o seguinte, eu sou diferente. Do que eu preciso, então? Você tá entendendo? Do que você precisa, irmão?
No seu coração, o que você precisa? O que você quer? Como você se enxerga? Você tá entendendo? E é isso aí, cara. Aí, lógico, né? Tem a ver aí a filosofia do lobo solitário, entendeu? Tem tudo a ver, irmão. Aliás, todo esse personagem Super Xandão que eu criei, muito dele, de extrapolações, de coisas engraçadas, vem justamente dessa trajetória de vida. Tá entendendo? É uma mescla de situações, de coisas que eu vivenciei que me fizeram bem ou que me fizeram mal pra caramba. Tudo isso é transformado nesse Super Xandão aí, certo? E leva na brincadeira, e foda-se. É isso, cara. Na época que eu ia pra universidade, se vocês tivessem me conhecido quando eu tava na faculdade, vocês iam falar assim, caramba, velho. Era outro Xandão. Entendeu? Era diferente, porque na universidade eu não era 100% o que eu sou, eu não me comunicava do jeito que eu me comunico, por exemplo, aqui na live com vocês, ou quando vocês me veem falar num podcast. Você precisa vestir uma máscara, irmão. Isso é péssimo. Eu detestava isso. Aí o que eu fazia? Eu só conversava com as pessoas quando era obrigatório. Quando eu precisava realmente. Do contrário, fone, Tears Don't Fall, música e ficava lá no canto isolado, comendo minha marmita. Fazia panqueca de whey protein, levava pra faculdade e ficava lá, pensando no treino, pensando que eu ia ter que voltar pra casa e ir pra aquela bosta daquele fórum, ficar trabalhando pros outros lá enquanto os outros mijam na minha cara, que não ia levar porra nenhuma de onde eu queria. Só desgraça. Entendeu? Certo? Xandão tem cara de que aprontava muito. Eu sempre fui de aprontar, né? Sempre fui de zoar e tudo, mas eu era mais assim quando era criança. Eu era assim mais no colegial. Eu era porra louca. Na universidade eu tava mais velho, mais cegadão, né? Só que era uma merda aquele ambiente, cara. Era uma merda, irmão. Puta merda, eu tenho nojo dessas coisas de universidade. É uma bosta. Fora que na universidade, a abertura que existe pra você se envolver com coisa errada é impressionante. Eu conheci gente... olha, tinha gente na minha sala de faculdade de Direito que tinha aspiração de ser bandido, cara. Cara, eu vou advogar pra bandido, cussal. Que lá que tá a grana. Mano, os caras com coisa de tipo assim, você acha de tudo. Aí é o cara que tá lá, que, tipo assim, é gente que usa droga, é menina profana, né? Querendo te levar pro buraco, usando a literalmente. Você é tentado a fazer merda. Então, se você não é um cara que se conhece bem, que não sabe onde quer chegar, quem você realmente é, você vai se fuder. Pior ainda é se você for um cara assim, diferenciado, que tem esses problemas de relações. Porque tudo tem a ver com comunicação. Na vida, tudo. O seu sucesso em qualquer área vai depender da sua capacidade de comunicação. Em algum grau, vai depender disso. Você pode não ser obrigado a falar toda hora, se comunicar toda hora, diretamente. Mas em algum momento vai ter que falar. Não tem outro jeito. E é através da comunicação que você mostra o que você é. Começou a abrir a boca e falar, acabou. Você está sendo avaliado e julgado instantaneamente por todo mundo que está ouvindo. Todo o seu potencial surge da comunicação. Tá entendendo? Pro cara que é assim esquizo que nem eu, isso é complicado. Porque você já não tem vontade de se relacionar com ninguém, de conversar. Você é péssimo de conversa. Você não tem habilidade comunicativa. Irmão, na hora que precisar abrir a boca, você vai se fuder. Então, por isso que eu falo, é outra coisa que você precisa treinar. Você tem que ser um cara que sabe observar o ambiente, sabe entender e interpretar o tipo de linguagem que está sendo utilizada. Pra quê? Pra em momentos estratégicos, você saber como se comunicar ali. Você tá entendendo? Isso serve pra tudo. Faculdade, escola, empresa. Se você for chefe, você vai ter que se comunicar de uma forma diferente com os empregados. Ou se você for um empregado, você vai ter que saber se comunicar com o seu chefe. Tudo é comunicação, tá entendendo? E é isso, irmão. Você precisa começar a olhar pra si mesmo, não como se você fosse um cara com problemas. Você é um cara com diferenças. Diferenças. Só vira um problema aquilo que ou prejudica a sua saúde, isso é problema de fato. Porque, por exemplo, Super, é que eu tenho uma doença que eu não consigo falar. Isso aí é outra história, entendeu? Isso é um problema. Aí você vai ter que se adaptar de outra forma para se comunicar. Eu tenho uma deficiência que eu não consigo andar. Isso é outra história. Agora, se você é um cara saudável, que tem capacidade de realizar todas as ações de um ser humano, mas você tem problemas internos, isso daí você resolve. Entendeu? Você resolve, pô. Qual era seu grupo, Super? Os nerds?
Ô, Win, a única vez na faculdade que tentaram formar um grupo comigo foi um dia que eu tava ouvindo música na biblioteca sozinho porque eu queria paz e sossego, e o grupo de betas da minha sala vieram até a minha mesa e perguntaram, era uma mesa daquelas redonda, né, com banquinho. Ô, Xandão, a gente pode sentar com você, trocar uma ideia? Falei, pode. Eles sentaram, eu levantei e fui embora. Falei, fiquem à vontade, eu converso comigo mesmo, eu sou esquizo. Eu ficava dentro da sala, sentado, igual um retardado, assim, ó. Com a cadeira assim, ó. Eu usava 2 cadeiras. Pouco folgado, né? Eu usava 2 cadeiras na sala da faculdade. Porque uma era pra eu sentar assim, pra ficar com uma mão no badalo, e a outra pra esticar a perna. Ficava lá assim, ó. Só vendo. O professor neoliberal falando bem de Fernando Henrique Cardoso. E eu só fitando. É mais um dia de fracasso na minha vida. Só tô aprendendo mentira aqui, ó. Isso aí é professor? E ele escrevia na lousa que ele era mestre da economia. Ele é o mestre, ele é mestre. Mestre é o caralho. O cara ficava lá assim. Ninguém sentava na cadeira da frente. Sabia que era do Papai Super, né? Ficava lá com o pezão assim, ó, igual um otário. Meu caderno não tinha nada escrito. Eu estudava por slide quando eu chegava em casa, porque o professor mandava o material da aula por e-mail. Nem anotava nada. A tomar no cu. Não dava vontade. Eu pegava meu caderno, abria de quando em quando, só pra ficar escrevendo. SX. Naquela época já tinha o Super Xandão. Xandão Forever. Desenhava um Homem-Aranha. Ficava pintando assim, ó. Desenhava ou então uma rola e a partir dela um gato. Sabe que dá pra desenhar? A partir de uma rola você desenha tudo. Ficava desenhando assim, ó. E simplesmente quando eu tava de saco cheio, eu falava, professor, vou mijar. E levava minha bolsa junto. E aí ele falava, mas você vai mijar ou vai levar a bolsa? Professor, eu não voltarei mais. E pronto, irmão. Tá ligado? Caralho. E que se lasque tudo, irmão. Que porra de faculdade é o caralho? Puta ambiente de merda, irmão. Agora pronto, a estrelinha era o protagonista. Eu sou o protagonista da minha vida! Se foda! Vai se fuder, Daviquinho! Se você quer ser o coadjuvante, se você, em vez de querer ser o Jack Richard, você quer ser a Niglen, você quer ser torado, problema seu, irmão, seu bosta. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.